noite, bem-vindos ao Conexão 3005. Eu sou Daniela Troncoso e o tema de hoje, gente, a gente vai falar das festas juninas, essas festas tradicionais, populares. Vamos falar aí de três santos: Santo Antônio, para quem quer casar, São Pedro, a base da Igreja Católica, e São João, né? João Batista, que batizou o Cristo. Esse tema dá uma roda de conversa ótima, dá muito caldo. E para apresentar esse tema e desenrolar, a gente vai falar aí a parte que vocês conhecem, curiosidades, e a parte esotérica, exotérica. Eu chamo os meninos, a equipe do Conexão 3005, meu marido Eduardo Nunes, Gilberto Catira, lá direto de Vila Rica, a dupla de sábado, a dupla dinâmica, os queridos professor Walter Teixeira de Andrade e Carlos Nascimento. Bem-vindo, boa noite, meninos. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Hoje vai ter tema para todo mundo, né? Para quem quer casar. Vão virar padrinhos aí. Agora eu deixo com vocês. Vamos lá. Bom, gente, então, como a Dani anunciou, né, o tema hoje são os santos juninos, Santo Antônio, São João, que é o Batista, né, e São Pedro. Quem quer começar aqui? Carlos, Catira, professor Walter, como vocês querem começar? Bom, a festa junina foi uma tradição, né, trazida para o Brasil pelos jesuítas, né? Então é uma tradição antiga. Inclusive os jesuítas, né? Eles, como eles catequizavam os índios, então eles começaram a festejar os santos juninos, né, em volta da fogueira, né? E os índios adoravam isso, né? E por aí eu acho que vão se criando elementos que a gente vem trazendo até hoje, né? Século XXI, nessa comemoração. Mas, na verdade, na Europa já se comemorava a festa em junho em relação às colheitas, né? Então, início de verão, colheitas e tudo mais, então eles festejavam as boas colheitas, né? E os portugueses, os jesuítas, trazendo essa tradição para o Brasil, começaram a associar os santos juninos, né? E o primeiro santo aí junino comemorado é o Santo Antônio, dia 13 de junho. E é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, complementando, né, o que o nosso irmão falou, as chamadas festas juninas, além de serem festejos trazidos pelos portugueses católicos ao Brasil, consagrados a alguns deles em forma de culto a João Batista, Antônio, o Santo Antônio e Pedro, possuem uma origem anterior a esta, de comemoração pagã antiquíssima. As fogueiras juninas sempre foram festas sagradas quando se acendiam os fogos novos em todas as grandes culturas solares, né? Desde os astecas, com suas festas chamadas de renovação do fogo novo, até os celtas, romanos e hindus. Quer dizer, isso aí já era uma tradição bem anterior ao cristianismo, né? Essas festas têm relação com o Sol e suas posições no céu, propiciando-nos mais ou menos luz, maior ou menor possibilidade de renovação da vida por meio do cio dos animais, do plantio e colheita de trigo e outras plantas, sementes e frutos. O uso da energia criadora para o renascimento espiritual do homem. A celebração com os fogos tem origem nas festas sagradas comemoradas em Stonehenge, já há muito tempo, já de tempo de Stonehenge, dos druidas, as pirâmides maias e astecas, verdadeiros templos de adoração aos deuses do sol, ou pitres solares. Veja como é antiga a coisa, né? O dia 21 de junho, e dias em seu entorno, é celebrado no hemisfério norte como o dia mais longo do ano, e não é um dia como os demais, pois a natureza e o homem e as estrelas se dispõem a celebrar uma festa carregada de grande poder e magia, afirmam os praticantes dessa festa. A tradição gnóstica diz ser, nesse período, que o mundo astral e o mundo físico estão em contato mais íntimo
permitindo que as pessoas do campo vejam com mais facilidade as fadas, os duendes e demais seres mágicos. São os elementais, basicamente. Né? Esses seres especiais e seus guias, os devas da natureza, andam soltos pelo campo, né? Os elementais. Né? E é por isso que os agricultores sempre renderam graças à divina Mãe Natura, oferendando-lhes os primeiros frutos, as primeiras sementes e acendendo os fogos da renovação. Tal é o pensamento dos praticantes que formularam esta festa. Esse é o momento perfeito para suplicar mais fecundidade à Mãe Terra, a Pachamama dos Incas, a fim de que se possam armazenar alimentos para passar o outono e o inverno, diziam eles. Né? Por essa razão, nas chamadas festas juninas, há tantas guloseimas, né? Ou seja, vários tipos de comidas, né? Tanto salgadas quanto doces. Então, é o que eu posso falar inicialmente a respeito desse início desse festejo cristão, que tem uma origem muito milenar, já dos pagãos, né? Inclusive entre os astecas, os maias, também se inclui isso. Não? Então, é como se diz, né? Nada acontece por acaso, né? Tudo é projeção de arquétipos e a humanidade une em conjunto, tá? É uma unidade, né? Isso é muito importante, esse entendimento. É o que eu tinha que falar. Alô? Alô? Inicialmente é isso, né? Isso. Alguém queria complementar alguma coisa, Eduardo? Os irmãos, à medida que os irmãos foram se manifestando, eu vou dando continuidade aqui a essa sequência, né? Sim, sim, vamos em frente, porque é um tema muito interessante, como a Dani falou, um tema que agrada. Posso continuar com mais um pouco, então? Sim, sim, por gentileza, professor Walter. Então, veja bem, olha, agora continuando. Né? A celebração do solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno aqui no sul é tão antiga quanto a própria humanidade. Um dos líderes e mestres da sociedade teosóficas, chamado Charles Leadbeater, falava extensamente sobre os rituais atlantes aos 7 deuses, dos quais, diz ele, o mais sublime era consagrado ao deus Sol. Os Atlantes, olha, já estamos retroagindo mais ainda, né? Então, não é simplesmente uma festividade comum, não. Tem um fundamento iniciático isso, né? Em princípio, acreditava-se que essa data era a última em que o Sol se manifestaria plenamente. É o dia mais longo do ano, 24 de junho. O dia mais longo, né? Pois a noite mais longa também, né? Pois depois dessa data, os dias são cada vez mais curtos. À medida que a gente vai saindo dessa data, os dias vão encurtando. Até que se chegasse perto do dia 25 de dezembro. Já 22 de dezembro começa o verão, né? Quando o Sol começa a se manifestar novamente com todo o seu esplendor, dando novamente a vida e vida em abundância. Além de todo esse histórico que acabamos de discorrer, assim, né? Havia na segunda quinzena do mês de junho, quando ocorreu o solstício de verão na Europa, o culto a deuses da natureza, das plantações, colheitas, e etc. Um desses deuses era Adonis, que, segundo o mito grego, foi disputado por Afrodite, deusa do amor, e Perséfone, deusa dos infernos. A disputa foi apaziguada pelo deus Zeus, que determinou que Adonis passaria metade do ano com Afrodite no mundo superior, à luz do sol, e a outra metade com Perséfone no mundo inferior, nas trevas. Observemos bem o seguinte: por essa razão que há os dois chamados solstícios. O de verão, 24 de 6, e o do inverno, 25 do 12. Né? Isso aí para o hemisfério norte. Né? Essa disputa acabou sendo associada aos ciclos naturais da vegetação, que morre no inverno e renasce e vigora na primavera e verão, segundo a mitologia. Né? O culto a Adonis, cujo dia específico era 24 de junho. Olha que impressionante, hein? Esse culto de Adonis, né?
24 de junho, tinha por objetivo a celebração dessa renovação da boa nova do renascer da natureza. Então, isso é muito importante. Então, para terminar aqui, outra das raízes de tão singular noite há que se buscar nas festas gregas dedicadas ao deus Apolo, quando havia celebração ao chamado solstício de verão, com o acendimento de grandes fogueiras de caráter purificador. Olha só, por seu lado, os romanos. Os romanos, por sua parte, dedicavam essas festas também a Minerva, a deusa da sabedoria, quando tinham o costume de saltar 3 vezes sobre as chamas. Aqui também, a gente tem esse costume, né? Pelo menos tinha esse costume de pular várias vezes sobre a fogueira, né? E temos também as chamadas, da origem, as chamadas da fogueira de São João. O adjetivo junina também remete à deusa pagã Juno, por isso que é junina, né? Festa junina, porque é derivada tem ligação com a deusa pagã Juno, que a Igreja Católica adotou como joanina, relativa a João. Então, a Igreja Católica deu essa adaptação, né? Em vez de junina, ligado a deusa pagã Juno, a Igreja Católica transformou no termo joanina, relativamente a João, né? João Evangelista. Hoje, voltou à baila a palavra junina, por muitos que pronunciam essa palavra, porque tem com relação ao mês de junho. Né? Então, isso aí é algumas observações importantes a respeito dessa data magnífica, né, da humanidade. 24 de junho. Né? Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli está aí, depois a gente vê as perguntas. E o senhor já vai começar a falar sobre o primeiro santo, Santo Antônio? Vamos aí ver aí o que vocês querem, qual é o caminho. Aqui é uma roda de conversa, a gente vai seguindo o ritmo, né? Na roda de conversa, né? Então, façamos assim, nada especificado. Eu falo da simbologia, né? Falo da simbologia de Santo Antônio, e aí vocês entram na sequência. Tudo bem. Uma apresentação, né? E você falou dos nomes, né? Antigamente as festas eram joaninas, né? Também, né? Teve essa... Joaninas, Depois ficaram juninas. Mas vamos lá. Uma feliz semelhança, né? Nesse sentido. Então, vamos falar da iconografia aqui de Santo Antônio, Santo Lisboeta. Eilo. Então, aqui, pessoal, quem não sabe, Santo Antônio também é conhecido como Santo Antônio de Pádua, porque ele morreu em Pádua no dia 13 de junho, por isso que a comemoração do seu dia é 13 de junho. E ele nasceu em Lisboa, por isso é um santo português, muito conhecido, santo de sangue azul, grande ascendência, o primeiro chefe cruzado a ocupar as Terras Santas. Bulhões, era o nome dele, inclusive, né? Fernando Bulhões, tem ascendência nesse primeiro chefe. Então, ele realmente tinha uma linha nobre, uma linha de estudos dos feitos miraculosos, e a associação dele institucional foi pela Ordem Franciscana, por isso que a gente vê esse manto marrom escuro, né? Também já chegou a ser representado com cinza, como seu lado de trabalho penitencial, né? De penitência, de apoiar as pessoas, moradores de ruas, né? E aí outros símbolos marcantes aí. Vocês notam que está raspada a cabeça dele, né? A parte de cima. Isso é uma tosana, né? Que é um símbolo de castidade, de dedicação à igreja, de dedicação a Cristo, de caminho reto, né? E foco, ou seja, um voto de dedicação de uma vida inteira em prol desse trabalho de anunciação do Cristo, né? De Jesus, do Evangelho, de levar a boa nova, um trabalho de muita retidão, né? E pureza. E aí você vê nesta imagem
tem um menino, Jesus. Esse menino que ele segura com o braço, né, com o braço e mão direita, né, é o menino Jesus. Isto simboliza várias coisas. Uma, de que ele não deixa de ser um anunciador de Cristo, mas das boas novas, o pregador do Evangelho, né? E muito ele fala sobre Jesus Cristo como o verbo divino, né? E nessa simbologia poderia ser apresentado 3 formas: como ele está segurando, o que demonstra essa intimidade que ele tem com Jesus, né? O santo, uma incrível intimidade com ele, né? Sobre um livro, a Anunciação do Verbo Divino, e com Maria, que é também a admiração que ele tem pela Virgem Maria e por ela ser a Theotokos, né? A mãe que portou Deus, né? O Filho de Deus, o Filho do homem, que é Jesus Cristo. Então, tudo isso está representado aí na simbologia de Santo Antônio, e tem mais. Vocês percebem que eles estão com a mão esquerda segurando um lírio, né? Esse lírio, além de coroar o trabalho dele e a pureza, tem também a ver com o que o professor Walter estava comentando, do solstício. Como é hemisfério norte, é a ideia do solstício de verão. Então, aqui nós estamos agora entrando para o inverno, tempo de recolhimento, né? Mas como essas tradições foram herdadas do hemisfério norte, no hemisfério norte é o solstício de verão, o dia mais longo, né? O dia mais longo do sol, que tinha mais sol do que noite, né? E o lírio representa essa entrada. Por fim, há um cinto, né? Uma corrente aí segurando a batina dele, né? Essa corrente, ela tem uma ideia de terço, né? Está segurando o terço. Então, isso tudo, gente, está aí incorporada na iconografia de Santo Antônio. Como outra coisa, eu falei Fernando de Bulhões porque ele adotou o nome Antônio em relação a Santo Antão, um dos santos dos desertos, né, como São Serapião, e tem pelo menos 2 Santo Antão no deserto, mas um dos miraculosos que trabalharam no deserto foi o que ele se inspirou para usar como nome de atuação, por isso Antônio, né? Bom, deixo livre aí a trilha para falar mais sobre Santo Antônio, mas pelo menos a simbologia básica é essa, tá? É isso, pessoal. Muito bom, Edu. E dessa simbologia que você traz para a gente, diz muito da personalidade de Santo Antônio, né? Santo Antônio, ele era um ser de sangue nobre, né? Mas ele é uma pessoa pura, né? Muito pura, desde pequeno, né? Ele já se inicia na igreja. E o que eu acho interessante é que, além de ele seguir, né, a doutrina católica, ele estudou muito, ele é uma pessoa muito estudada, ele foi mestre, foi professor e ele, inclusive, foi escritor, né? Ele escreveu alguns livros, né? O famoso Sermão dos Peixes, que depois a gente comenta por aqui, mas o importante é que ele segue uma escola agostiniana, né? E uma das frases de Santo Agostinho é que diz o seguinte: viemos da divindade e para a divindade voltaremos. E o Santo Antônio tinha isso muito caracterizado dele. E o interessante é que tanto o Santo Antônio como São Francisco, eles começam a ter uma visão diferente da igreja, né? Eles começam a perceber que o alto clero está se desviando dos valores de Cristo, porque é interessante uma personalidade que nem Santo Antônio, estudado, intelectual da época, né? Ele seguiu um movimento cristão novo, né? A ordem franciscana estava acabando de surgir, a ordem franciscana, mas ele se identifica com os valores franciscanos, da caridade, da fraternidade, da bondade, e aí ele acaba seguindo, né, os franciscanos, acaba conhecendo São Francisco, né, acaba ajudando muito na constituição, na instituição da ordem franciscana, porque ele era um intelectual, ele era muito inteligente, e ele tinha assim, um poder de oratória, né, ele conseguia chamar a atenção do alto clero sem ofender, porque ele tinha um poder nas palavras da oratória que era algo assim muito interessante, né? Ele foi mestre em várias faculdades,
na Itália, né, na França, em Montpellier. Então, o interessante de São Francisco é conseguir identificar na ordem franciscana que eles estavam trazendo para a igreja os valores que realmente tinham estava ligado ao Cristo. Então, eu acho isso tudo muito interessante. E vocês queriam complementar alguma coisa? Sim, a questão ele não era só santo casamenteiro, né, Carlos? Ah, tá. Essa questão de santo, de milagre, vieram tudo depois da morte deles. Porque disse que ele era santo também dos viajantes, Isso. dos pobres, né, e dos objetos perdidos. Então, exato. E disse que ele conheceu São Francisco, né? Quando ele entrou na ordem. Essa é uma história interessante também. Diz que ele chegou a conhecer São Francisco. Não, né? eles eram contemporâneos, né? Então, como ele seguiu os peregrinos franciscanos que estavam passando por Portugal, né? Ele foi até a Itália. Aí ele conheceu, ele conviveu com São Francisco. Ele foi uma das colunas de São Francisco, da Ordem Franciscana, né? Santa Clara também, uma das colunas de São Francisco, da Ordem Franciscana. Então, eu acho interessante, Gilberto Catira, isso, né? Uma pessoa que está tão ligado à instituição católica, à igreja, tudo, ele mudar o seu foco de missão para uma ordem nova que estava começando, mas estava trazendo, estava resgatando os valores de Cristo mesmo, né? Da bondade, da caridade e da fraternidade. Eu queria mandar um beijão aqui para a Marina, do portal Teosofia e Cabala. Marina, ela está dando um recado aqui, e lembrando que ela foi minha aluna no Manu há 10 anos atrás, no Sumaré, né? Ela está aqui, ó. Professor Walter, como sempre, muito esclarecedor. Beijo da sua estudante. Risos, Marina. A grande Marina. A Marina é muito inteligente, estuda muito. Parabéns para a Marina. Viu? Isso. Foi em 2014 que ela passou pelo Manu lá no Sumaré. Marina, um beijão. Gosto muito de você, Marina. Calma que não acabou ainda, não. Marina é nossa próxima convidada aqui no Conexão 365. É convidada? Oh, Marina. Que legal, Marina. Parabéns, viu? A Marina é muito inteligente, muito estudiosa, é uma pessoa excelente. Parabéns. Então, aí, o senhor quer complementar alguma coisa sobre Santo Antônio, professor? Eu posso dizer que quando tinha 15 anos, o Santo Antônio, né, ainda conhecido como Fernando, ele era conhecido como Fernando, né, entrou como noviço no convento de São Vicente de Fora, em Lisboa. Foi nessa época em que o santo começou sua carreira religiosa e sua jornada mais perto do Senhor. Após ingressar na ordem dos franciscanos, como já foi dito, né? Ele entrou na ordem dos franciscanos, Santo Antônio encontrou a salvação para o seu coração, atormentado, né? Pelas disputas internas da igreja. Essas disputas internas da igreja não faziam bem para ele, se sentia muito mal, né? Para mostrar seu desejo de mudança, o santo abandonou seu nome de origem e mudou para Antônio. Ele mudou de nome, né? Santo Antônio ficou conhecido como alguém que dava tudo de si para ajudar os pobres e necessitados, uma pessoa muito bondosa, né? E naquela época o dote era muito importante para que uma mulher pudesse se casar. Sabe-se que mais de uma vez ele reuniu moedas para que diversas mulheres pudessem obter o sagrado sacramento do matrimônio. Assim surgiu sua fama, que é conhecida até hoje, tornando-se um dos santos juninos mais recorridos, é o santo casamenteiro, né? Isso é muito importante, né? Tanto que, né, numa das músicas que temos durante as festividades da festa junina, uma das músicas muito antigas diz assim, a música fala de São Pedro, né? Então, a pessoa que fez a música diz assim, quer casar, isso é lá com Santo Antônio, né? Então, se refere a essa mesma, uma música popular muito antiga, né? Das festas juninas, né? Então, isso é muito importante
Devemos dizer que o Santo Antônio ele nasceu em 13 de junho de 1195 e morreu em 31 de maio de 1232, aos 36 anos. Era um santo venerado pela Igreja Católica, foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 30 de maio de 2232. Olha só, 1232. Seu dia festivo é comemorado no Brasil e em Portugal em 13 de julho. Muito bem. O Fernando de Bulhões, conhecido como Santo Antônio, era o nome dele de nascença, é Fernando de Bulhões, nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195. Filho de Martinho de Bulhões e Maria Teresa Taveira. Desde pequeno acompanhava seus pais na celebração da igreja religiosa. Né? Em 1220, ele foi ordenado sacerdote, como já falamos, né? E nesse mesmo ano ele se sensibilizou ao ver os despojos dos frades franciscanos que são venerados no Mosteiro da Santa Cruz, após serem martirizados numa missão no Marrocos, na tentativa de evangelizar os mouros. Ele ficou muito tocado com essa cena que ele viu, né? Desses frades franciscanos martirizados, né? Lá no Marrocos. Né? Então, ele resolveu se juntar à ordem dos franciscanos e recebe o hábito de São Francisco no convento de Olivas, em Coimbra, com o nome de Frei Antônio. Inicia uma missão para o Marrocos também. Ele vai para o Marrocos, olha só. Mas após um ano de catequese nesse país, teve de deixá-lo devido a uma enfermidade e seguiu para a Itália. Né? Então, devemos que ele, em 1221, Santo Antônio viaja para Assis, né, a fim de participar do capítulo da Ordem dos Franciscanos. Olha só como é rica a história dele. Hein? Em 1222, é convidado para a ordenação sacerdotal em Forli, quando faz um sermão revelando o grande dom de oratório e seu profundo conhecimento da Bíblia. Em seguida, é designado, olha a história de Santo Antônio, que extraordinária, né? Em seguida, é designado para difundir e evangelizar a doutrina na região da Lombardia. Em 1224, foi indicado por São Francisco de Assis para lecionar teologia na Universidade de Bolonha. Olha, São Francisco de Assis o nomeou para dar aulas na Universidade de Bolonha. Em seguida, foi enviado para a França, onde lecionava nas universidades, em várias universidades. Né? Em todos os lugares que passou, as suas pregações encontravam forte eco popular, pois lhe eram atribuídos feitos prodigiosos que contribuíram para o crescimento de sua fama e santidade. No ano 1227, Santo Antônio retornou à Itália. Até 1230, atuou como ministro provincial em Milão, em Pádua. Por isso, aí vem o nome, né? Santo Antônio de Pádua, né? Realmente a ligação que ele tem com Pádua, né? Então, em 5 de fevereiro, entre 5 de fevereiro e 23 de março de 1231, prega os sermões da Quaresma. Serve de mediador junto à prefeitura de Pádua, que resulta em um decreto que tornou menos cruel a condição dos que deviam e não conseguiam pagar suas dívidas. Olha, influenciou até na questão financeira da sociedade. Em maio, abençoou a cidade de Pádua. Com a saúde precária, ele ficou doente, Santo Antônio recolheu-se ao convento de Arcela, perto de Pádua, onde escreveu uma série de sermões para domingo e dias santificados. Finalizando, Santo Antônio de Pádua, evidentemente, faleceu em Pádua, Itália, no dia 13 de junho de 1231. Em 1263, seus restos foram transladados para a Basílica de Santo Antônio de Pádua, construída em sua memória. Está lá até hoje. Né? É uma história riquíssima. Né? Ele passou por uma série de provações, né? Inclusive vendo os franciscanos serem mortos, né? No Marrocos. Isso aí realmente mexeu muito com a sua individualidade. Mas era um ser de enorme beatitude, né?
sem dúvida nenhuma, e nós devemos estudar a vida de Santo Antônio com a maior dedicação possível. Né? O Santo Antônio tem destaques aí. Mais tarde eu quero falar sobre os milagres de Santo Antônio. Hein? Tá. Depois eu vou entrar nos milagres, que é uma coisa fantástica, viu? Isso, os milagres como ele tinha uma retórica boa, ele era escritor, lembrando que ele fez o Sermão aos Peixes, né? E ele diz o seguinte: por não achar seres humanos que o compreendesse, fez seu sermão aos peixes, né? E o Padre Antônio Vieira, ele utilizou, né, esses sermões aos peixes para também catequizar os índios, né, no Brasil e tudo mais. Eu acho que tudo isso, o Padre Antônio Vieira também foi uma personalidade muito importante. Fala, professor. Inclusive, o Carlos tem uma conotação do São Francisco de Assis, né? Isso. Tem imagens mostrando São Francisco de Assis e os peixes vindo à tona d'água, assim, com a cabeça, né? É verdade. O peixinho vindo assim para ouvir a pregação de Santo Antônio. Isso aqui é uma imagem. É claro que isso aí é difícil acreditar que isso aconteceu, mas é uma imagem simbólica da relação que ele tinha com os elementais. Isso. Ele tinha o poder de magia, né? São Francisco de Assis, né? Então, os peixes vieram ali, ligação dos elementais, e também devemos lembrar que faz parte da história, já um pouquinho sobre São Francisco, né? Que ele punha a mão no fogo e não se queimava, né? Não se queimava. Ele neutralizava justamente os elementais do fogo. Qual é o elemental do fogo? Me lembre aí, tem um nome específico, agora me escapou o nome do elemental do fogo, né? Então, ele mandava... Salamandra. Ele agia sobre as salamandras, quer dizer, tirando a salamandra do fogo, o fogo não queima. Não queima a salamandra, o elemental. Então, ele punha a mão no fogo e não queimava a mão. Isso é uma historinha, para ver a relação que existe entre Santo Antônio e São Francisco, né? E o interessante de tudo isso, professor, é que eles tentam resgatar o valor de Cristo, né? E Cristo tem essa simbologia do peixe, claro. Né? A simbologia do peixe, o ciclo, né, de 2000 anos, que é a era de peixes. Era de peixes, já também de tem peixes, mais. Né? Aliás, o próprio São Francisco, isso a ciência iniciática afirma, que ele veio fazer a renovação da Igreja Católica, né? Exatamente. A Igreja Católica está envolvida naquele negócio de Inquisição, matando gente adoitada, torturando, uma coisa. A Igreja Católica jamais. Não foi a Igreja Católica que fez isso, né? A Igreja Católica é santa. Isso eu sempre falo para todos. A Igreja Católica é uma instituição santa. Mas existem seres humanos que viveram, padres, bispos, papas, que eram assassinos, eram torturadores, né? Então, não é a Igreja Católica, são aqueles que faziam parte da Igreja Católica de maneira irresponsável, faziam isso, né? Mas São Francisco, conforme o conhecimento iniciático, ele veio para redimir, colocar a Igreja Católica no caminho adequado do Cristo, né? Então, o São Francisco, né? E o São Francisco era um Cristo encarnado, né, também, né? Porque ele tinha toda a bondade de Jesus o Cristo e tinha as chagas de Jesus, né? As chagas de Cristo, Ele tinha na mão e nos pés, ele tinha as marcas das feridas que Jesus o Cristo sofreu na cruz. O senhor já não quer falar dos milagres de Santo Antônio? Vamos falar. Milagre de Santo Antônio. O que eu sei isso se propagou depois da morte deles, né? Eu acho que o pessoal... Isso. Os milagres de Santo Antônio. Os milagres de Santo Antônio, ainda em vida, lhe valeram a canonização em 13 de maio de 1232, apenas 11 meses depois da sua morte com o Papa Gregório IX. Nós queremos dizer, vamos agora francamente, seguindo a ciência inicial das idades, milagres não existem. Jesus nunca fez milagre. A gente fala milagre porque é uma maneira humana de se falar. Na verdade, o que eles praticavam era magia, ou seja, a utilização de forças superiores para a realização de fatos extraordinários
na face da terra. Assim como Jesus acalmou, levantou os braços e acalmou a tempestade, né? Na verdade, ele acalmou os elementais que estavam fazendo aquela tempestade, acalmou e realmente levitava, andava sobre as águas, etc, etc. Bom, um dos milagres de Santo Antônio é relatado quando foi frei e pregava aos hereges em Rimini, na Itália, e esses não quiseram escutar e deram-lhe as costas. Sem desanimar, por esse fato constrangedor, Santo Antônio vai até a beira do rio e continua pregando, momento em que ocorre um milagre, quando vários peixes se aproximam e colocam a cabeça fora d'água em ato de escuta. O ser humano virou as costas para ele, mas ele foi para a beira do rio e os peixes vieram ouvir ouviram a pregação dele, né? Então, esse é um dos milagres do Santo Antônio, né? Os hereges, então, olharam aquilo, né? Os hereges ficaram tão impressionados e se converteram. Os hereges viram aquela coisa fantástica e, não digo todos, mas a grande maioria se converteu. Esse milagre é citado em várias publicações, entre elas um sermão do padre Antônio Vieira, que é considerado uma obra-prima da literatura portuguesa. Aí, o padre Antônio Vieira é um gênio, né? Um gênio, ele deixou uma lista de trabalhos extremamente importantes, né? Outro milagre de Santo Antônio é aquele que ele salva o pai da forca. Conta-se que ele estava a pregar em Pádua e sentiu que a sua presença era em Lisboa, porque o seu pai ia ser enforcado, porque ele foi acusado de ter cometido um assassinato. Então, mas foi um julgamento assim meio completamente indevido, né? Então, é por isso que aqui na linguagem popular a gente diz assim, saiu para tirar o pai da forca, né? Só que isso aí os espíritas falam o dom da ubiquidade, né? O dom de se dividir em duas coisas e estar ao mesmo tempo em dois lugares. Então, ele estava presente em Pádua e em Lisboa. E ele salvou o pai da forca. Ele conseguiu convencer os seus executores que o pai não tinha nada, né? Depois ele recolheu os seus aposentos e cobriu a cabeça em silêncio e reflexão. Ao mesmo tempo, se encontra em Lisboa, onde seu pai tinha sido condenado pelo homicídio de um jovem. Este, ressuscitado pelo frei, afirma a inocência do seu pai. Olha aí. Aquele que foi assassinado foi ressuscitado por Santo Antônio e confirmou que o pai não tinha assassinado ele. Foi a prova final. Olha, é algo fantástico, né? O próprio morto que renasceu foi diante do juiz e disse: eu estou aqui, eu não fui assassinado coisa alguma, né? Então o pai foi solto. Após ver seu pai inocentado, Santo Antônio subitamente volta para Pádua e recomeça sua pregação. Nesse ato ocorrem dois fatos miraculosos em um só. Esteve em dois lugares ao mesmo tempo e provou o poder de reanimar os mortos. Veja bem, uma coisa impressionante, né? Outro dom de Santo Antônio só foi revelado após sua morte. Como havia pedido ao conde Tiso, ele foi hospedado numa mansão, mesmo, num palácio, de um indivíduo, o dono do palácio era o conde Tiso. Esse conde Tiso acolheu ele e ele ficou hospedado durante um certo tempo, que o acolheu em sua casa, um palacete em Pádua, né? Certa noite, o conde Tiso, ao passar pelo quarto de Santo Antônio, a porta estava fechada, ele viu alguns raios de luz saindo pelas frestas da porta. O conde se aproximou e olhou pela fresta. Né? Compreendeu que se tratava de um milagre, ao ver a Virgem Maria entregando o menino Jesus no braço do frade. Ele viu isso. Dentro do quarto, a Virgem Maria entregando o menino Jesus nos braços. Por isso que aqui, sempre a gente sempre vê o Santo Antônio, né, com o menino Jesus no colo, né, no braço. Né? Então, compreendeu que você estava vivendo de um milagre, né?
Enquanto o conde Tis observava, o menino desapareceu. Saindo do quarto e percebendo que o conde havia presenciado a cena, pede a ele que só conte o visto após sua morte. Ele pediu ao Tis que só contasse isso após a sua própria morte. Por esse fato, o santo passou a ser representado carregando nos braços o menino Jesus. Outra coisa importante, o dia de Santo Antônio é comemorado em 13 de junho, data de sua morte, e faz parte das comemorações juninas. A veneração ao santo é difundida nos países latinos, principalmente em Portugal e no Brasil. No Brasil, Santo Antônio é conhecido como Santo Casamenteiro, sendo o Dia dos Namorados comemorado no dia 12 de junho. Interessante, né? Dia do Namorado é 12 de junho, o falecimento de Santo Antônio foi 13 de junho. Por isso que não é por acaso que aconteceu, né? Véspera do dia de Santo Antônio é o Dia dos Namorados. Nesse dia, são realizadas simpatias para o santo com orações a pedido de casamento. Aqui no Brasil existe uma história muito interessante, né? Que eu não sei se é verdade, é como se fosse uma lenda, né? Existia uma moça que queria se casar e ela fez uma promessa para Santo Antônio pedindo que ele arrumasse um noivo que ela queria se casar. E passou o tempo e não acontecia o milagre. E a moça ficou muito aborrecida com aquilo. Ela tinha uma estatuazinha, uma estátua pequenininha de Santo Antônio em cima do móvel na casa dela. Aí, sabe o que ela fez? Ela ficou tão brava com Santo Antônio que ela pegou a imagem de Santo Antônio, aquela imagem, e virou de ponta cabeça. Deixou Santo Antônio com a cabeça para baixo. É isso? Mas depois ela ficou com mais raiva ainda, de Santo Antônio, depois de algum tempo, ela pegou aquela estatueta de Santo Antônio e jogou pela janela. A estatueta foi para fora, né? Aí a estatueta foi bater na cabeça de um rapaz que ia passando. A estatueta bateu na cabeça dele, machucou, o sangue saiu. Ela ficou apavorada. Ela foi lá, atendeu o rapaz, curou dos ferimentos dele, etc., né? Curou os ferimentos dele da cabeça, tudo. Depois eles começaram aí uma conversa, foram namorando e se casaram. Então, o milagre de Santo Antônio, apesar, quando ela jogou a estatueta, machucou o rapaz, e esse rapaz, tratado por ela, se tornou seu marido. Então, é um dos outros milagres de Santo Antônio, né? Extraordinário. Né? Professor. Tem outro milagre de Santo Antônio. Também milagre, professor. Só mais um. Ele entrou numa casa, lá em Pádua, e tinha um casal discutindo. Então, ele era amigo deles, né? E o homem, o marido, a moça estava com um filho no braço, um filho bem pequenininho. Aí o pai estava reclamando, ele reclamava que aquele menino não era filho dele. Ele dizia assim: esse não é meu filho, é de outro homem, é filho de outro homem, etc. E o Santo Antônio ouviu aquilo. Aí ele fez um outro milagre. O Santo Antônio pegou o menininho no braço, aí ele falou para o menininho assim: menino, aponte para o seu pai, se ele está aqui na sala. O menino levantou o braço e apontou para o marido. Menininho que nem falava, né? Se o seu pai está na sala, que aponte para ele. Aí o menininho, bem pequenininho nos braços da dona, estendeu o braço e apontou assim para o pai. Né? Aí o pai ficou quieto. Conclusão que ele era o pai. Né? Professor, também quero dar destaque aqui que Santo Antônio, ele tem uma relação, obviamente, com Lisboa. A gente já fez uma live aqui para falar sobre a Sé Patriarcal de Lisboa, a obra de Lima de Freitas fez um quadro que associou justamente Santo Antônio à Sé Patriarcal de Lisboa, né? E o que é interessante é que as adversidades que Santo Antônio sofreu conduziram ele claramente ao destino, né? Porque o encontro dele com São Francisco se deu nessa situação aí da embarcação, dele estar doente, dele precisar retornar, e ao retornar, a embarcação desviar de caminho ao ponto de ele ir parar na Itália, né?
lá no mar Mediterrâneo. Então, tem esse aspecto interessante. E a outra curiosidade aí do Santo Antônio é quando ele estava estudando na França, ele tinha um caderninho de anotações, e que tudo que ele ia Essa é boa. anotando, né, Essa é muito boa. ficou lá, né? Então, nem precisa dizer o valor que esse caderno de anotações tem, né? Quanta coisa de magia, teurgia, estudos de espiritualidade, estudos iniciáticos que tinha ali dentro. E um belo dia, um dos jovens estavam lá nesse mosteiro estudando, né? Ele fala: gente, eu entendo que terminei minha fase aqui na França, preciso ir para a Espanha, preciso ir para outras regiões, vou peregrinar, então tchau. Foi embora e levou o caderninho. Roubou o caderninho, Roubou. E aí o que acontece, né? Como é um local afastado, tinha até uma ponte para você ir para o lado, para as regiões mais distantes, né? Há várias versões dessa história, mas a versão que eu tenho em mente é que ele, ao chegar na ponte, do outro lado da ponte apareceu um ser gigantesco, monstruoso, que simplesmente ordenou a ele que devolva, vai lá e devolva. Nem precisou dizer o que era. Nem precisou dizer. E ele aí foi o rapaz correndo, foi lá e devolveu, né? foi lá correndo, bateu na porta, entrou, devolveu, pediu desculpa a Santo Antônio e foi um mal entendido. Então, esse Com poder certeza, aí elementar. Né? na minha opinião, o que apareceu para esse rapaz foi o elemental, né? O elemental Sim, elemental. se transfigurou num demônio assim, assustou o rapaz, porque com certeza o Santo Antônio pediu para o elemental para ele trazer o livro de volta. Né? O outro destaque é que esse poder diplomático, esse poder de autoridade que ele tinha pelo exemplo, porque ele não era autoritário por dar ordens, ele era autoritário pelo exemplo e pelas habilidades que ele tinha, né? Ele conseguiu realmente resolver muitos problemas comunitários e o seu domínio conceitual da Bíblia, dos acontecimentos, dos fatos históricos e a maneira didática com que ele punha, não foi à toa que ele foi considerado o doutor da igreja, né? E o fato do recorde, né? Que eu acho que ele foi, tirando o caso especial de São João Batista, que foi santo em vida, né? Porque o próprio Jesus disse que ele era santo, mas foi a personalidade de canonização mais rápida da história, né? Em menos de um ano ele já foi canonizado, né? Em menos de um ano, ele foi rápido. Em menos de um ano, porque ele era o exemplo mesmo, né? Ele tinha uma diplomacia, ele tinha uma capacidade e uma ligação com o divino, né? Com os valores de Cristo, com os valores de Deus muito forte, né? E ele é um dos santos mais populares aqui no Brasil, viu? Eu acho que ele é mais popular que São João. Inclusive, é tido que esse grupo que rodeava o São Francisco era um grupo de elite espiritual, né? E muitos seres que conviveram lá naquela época conviveram com ele e vieram fazer um trabalho aqui na atualidade, né? Agora tem um escritor famoso, que agora me escapou o nome, né? Inclusive eu conheci pessoalmente, ele tinha uma capacidade de perceber as coisas superiores. Ele contava que ele tinha vivido na sua vida anteriores naquele grupo de São Francisco, né? Ele veio para fazer esse trabalho. Eu acredito nisso. Eu acho que o encontro de Santo Antônio com São Francisco não foi por acaso, não. Eu acho que realmente tinha um movimento de trazer os valores de Cristo para... O livro que eu estou falando, me lembra o nome, A Grande Síntese. Se vocês lembraram o nome do autor agora, sabe que é tanto nome, né? O livro se chama A Grande Síntese. Eu vou lembrar o nome dele, né? Pietro Baldi. Está aqui já, Pietro Baldi. Isso, Pietro Baldi. Eu acabei de lembrar. Já me sopraram na cabeça aqui. Pietro Baldi. E eu conheci Pietro Baldi, né? Quando eu tinha 16 anos, eu conheci lá em São Vicente. Eu fazia parte de um centro espírita, né? Eu fazia palestra, né? E um grupo de jovens foi na casa de Pietro Baldi e ele veio no nosso centro espírita para dar uma tarde, para dar uma palestra para nós, para os jovens.
Era um indivíduo fantástico, né? Perturbado era um homem extraordinário, né? Deixou livros fantásticos. Inclusive, a Grande Síntese foi lida por Einstein. Einstein leu a Grande Síntese. Olha que legal. Einstein leu a Grande Síntese. Olha, chegou a hora da gente falar de São João. São João. São João, que foi comemorado ontem, muitas fogueiras foram acesas e tudo mais, né? São João também é uma personalidade. Mas é só uma curiosidade, já que a gente vai falar de São João, que coincide aí com o solstício, o professor falou do Stonehenge, né? O Guilherme Guazelli Neto falou aqui do verdadeiro Stonehenge brasileiro. Não é isso, Guilherme? Cadê? Tem aqui um comentário. Deixa eu ver aqui. O Guazelli. Vamos ver aqui o que ele Guilherme fala. Guazelli Neto, né? Ele falou, né, do Stonehenge está em Roraima. Na verdade, Guilherme Guazelli Neto, esse Stonehenge que você está pensando é Calçoene, no Pará, no Amapá. Ah, sim. Calçoene, no Amapá. Vale a pena conhecer, não sei nem como chegar lá, na verdade, né? Aliás, eu devo. Só uma informação que é dada nos meios espíritas, né? Allan Kardec, segundo a teoria espírita, Allan Kardec foi um sacerdote dos druidas em Stonehenge. Ele viveu nessa época e foi sacerdote. Então, ele fazia aquelas práticas ritualísticas aquelas colunas, né, que existem em Stonehenge, né? Ele fazia, então ele foi Allan Kardec. Então, pessoal, vou conversar rapidinho sobre a simbologia de São João, para daí deixar livre para vocês. Bom, então, São João Batista, até coloquei aqui para clarear, né? Ele é um anunciador de Cristo, né? E a forma com que ele nasceu foi muito interessante, porque fogos, né, comemorações foram feitas por ter sido um nascimento difícil, né? Olha lá, Marina, né? Não acorda não, São João. É isso aí, acorda, São João, aí joga os fogos, né, para ver se ele acorda e ele se convence a voltar para a Terra. Mas não, deixa ele onde está, ele está muito bem, ele fez um trabalho muito bem feito. Bom, São João, ele é o Iocanã, um anunciador. E aí a gente vê alguns símbolos que evidenciam isso, né? Uma delas aqui é a túnica vermelha relacionada ao sangue, ao sacrifício dele como Iocanã, dele ter sido degolado por ter anunciado a boa nova, que é a vida do Cristo, né? A segunda, aí com a mão direita dele, é o ferramental dele para batizar as pessoas, incluindo o próprio Cristo. Então, pessoal, não é à toa que Cristo disse que ele era o homem santo, o mais santo que tinha na Terra, né? Com que moral alguém pode batizar Jesus Cristo? São João Batista tinha essa moral, ou seja, tinha essa autoridade, tinha essa legitimidade, e o próprio Cristo assim o reconheceu, né? E como ele anunciou Cristo como o Cordeiro de Deus, aquele que Agnus Dei, aquele que veio tirar o pecado do mundo, é o que está nessas fitinhas, né? Na fitinha ao lado da cruz, né? Enfeitado a cruz que ele segura com a mão esquerda, e ao alto, né? O símbolo do Cordeiro, né? A cruz é o próprio sacrifício do Cristo. Nós aqui chamamos o Avatara, né? O Manu que veio nos trazer conhecimento, veio nos trazer a era de peixes, né? Que é o que está sendo dito aqui, né? Uma nova era, a era de destaque ao amor, principalmente, e uma interpretação cada vez mais vibrante do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? O vermelho sangue e a túnica mais bronze, né? Relacionada à terra, ao trabalho casto de São João ligado à terra, e ele, de certa forma, tem essa conexão com o céu, o que a cruz também ajuda a dar essa conexão, e essa imagem, por exemplo, dá esse aspecto respeitoso para ele, né? Bom, de maneira bem curta, bem rápida, é isso. Tem mais detalhes, tem muitos detalhes aí, mas eu não vou explorar, não. Vamos para frente aí. Bom, eu posso dizer que o João Batista era filho de Isabel e Zacarias,
que rezavam há anos para ter um herdeiro. São João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus o Cristo, seu primo, e teve seu nome revelado por um anjo. Aliás, Isabel, né, era a prima de Maria, né? E a Bíblia, o Evangelho nos conta que quando Maria sentiu-se grávida, né, ela foi visitar a sua prima, que também estava grávida de João, né? E diz no Evangelho que quando as duas se encontraram, aqueles dois seres se mexeram, se agitaram na barriga das duas, né? Então, isso é uma coisa interessante. João Batista e Jesus o Cristo, né? E nasceu 6 meses antes de Jesus o Cristo, seu primo, e teve o nome revelado por um anjo. O santo que levava uma vida monástica foi preso e decapitado por enfrentar o rei Herodes em seu tempo. É considerado por muitos padroeiro dos hoteleiros. Olha que interessante, dos hoteleiros, hóspedes e prisioneiros. Sua data litúrgica é dia 24. Festejar no Brasil com muita música e comidas típicas. É claro que, dentro da ciência iniciática, se a gente for expandindo o conhecimento, nós sabemos que João Batista ele era proveniente também da queda atlântica, né? Assim como a casa dos judeus, né, que tinha lá o pessoal que comandava o judaísmo naquela época, né? Então, eram todos provenientes da queda atlântica, né? Então, ele estava ali, e justamente Jesus, uma das missões de Jesus Cristo é redimir, fazer a redenção, né, daqueles seres provenientes de Atlântida, né? Naquele momento atual. Jesus não foi entendido, né? E São João Batista teve a cabeça cortada, e bom, ali era tudo, todos aqueles eram provenientes da queda Atlântida, né? O São João Batista, Salomé, Herodes e assim por diante, né? Muito bom, professor. Mais uma coisa, e devemos dizer, eu não vou poder entrar em detalhes, porque aí já é um assunto interno da eubiose, né? Sabemos que esse dia de junho, né, 24 de junho, é uma data muito importante na eubiose. Isso eu posso falar, é dia da fundação cíclica da obra, né? Fundação cíclica da obra. Isso aí tem uma enorme importância no trabalho do nosso querido professor Henrique de Souza, né? E ele estava presente, então, claro, né? Bem jovenzinho, tinha 15 anos na época, né? Ele estava presente em todos esses acontecimentos. Então, tem uma ligação muito importante, né, com o São Pedro, né, com justamente o São João Batista, com justamente esta fundação cíclica da obra, né, e que depois tornou-se a Sociedade Brasileira de Eubiose, anos mais tarde, né. É muito interessante a figura de São João Batista, né? Mesmo porque muitos acreditam que ele foi o último dos profetas, né? Então, é como se ele tivesse fechando um ciclo para algo novo, né? O Cristo, né? O Cristo que traz as boas novas, traz uma nova ordem, uma nova coisa. E eu acho que essa ligação de São João Batista com a Atlântida deixa muito nítido isso, né, professor? Fechamento de um ciclo para algo novo. Inclusive, essa fusão que existia ali da Atlântida era tão intensa que a história nos diz. Eu não vi no Evangelho, eu acho que no Evangelho não tem, mas na ciência iniciática é falado isso, que a mulher do Herodes se apaixonou pelo João Batista. Ela julgava que era paixão, né? Mas tudo era karma, era o karma dela, juntamente com João Batista, da queda atlântica. É claro que João Batista era um ser de hierarquia, né? Ele veio com uma missão específica, né? E foi um dos motivos dela pedir a cabeça dele, né? A Salomé dançou e aí trouxeram a cabeça dele num prato, né? E então, foi essa a coisa. Aliás, a gente sabe que o Salomé dançou para Herodes. E ela disse que dançaria a mando da mulher de Herodes, mas ele teria que pagar um desejo que ela tivesse.
Então, Salomé dançou, e no fim da dança, o Herodes perguntou: o que você quer? Qual é o desejo que você quer? Então, Salomé falou: eu quero a cabeça de João Batista. A Herodes, na frente de todo mundo, não teve outro caminho. Ele não podia, palavra de rei não volta atrás, né? Aí ele cortou a cabeça de João Batista e trouxe num prato. Né? Isso está no Evangelho, trouxe num prato e a cabeça de João Batista. Infelizmente a história finalizou assim, né, professor? Mas eu acho que a gente não sabe, tudo é um mistério em relação a essa história, em relação à morte de João Batista, à crucificação de Cristo, e realmente eu acho que tudo isso indica para algo novo, para algo cíclico, né? Eu acho que a gente estava finalizando um ciclo, né, e surgindo um ciclo novo. Então, acho que João Batista tem essa conotação. Tanto é pelo batismo, né? Ele usa a água para consagrar, né? Consagrar o Cristo, consagrar as pessoas que queiram, né? Que conseguem visualizar essa boa nova, né? Que conseguem visualizar esse mundo novo. E é através da água, dessa consagração, que as pessoas acabavam também adquirindo, né? Uma fé maior nos valores que estava surgindo com a nova era de peixes. Inclusive, na história, no Evangelho, diz que quando Jesus apareceu para ele para ser batizado, o João Batista não queria batizar. Ele disse: não, você que tem que me batizar. Ele disse: não, você que tem que me batizar. Daí Jesus diz: não, que cumpra essa lei de Deus, né? Falou para ele. Daí João Batista batizou. Aí apareceu que uma pomba. Os clarividentes viram uma pomba, a pomba da Mãe Divina, né? Isso. E essa pomba, então, ela falou assim: esse é o meu filho amado com quem me comprazo. Né? Então, deve ter sido uma coisa. Claro que nem todos viram, somente aqueles que tinham a visão de clarividência. Né? Esse é o meu filho amado com quem me comprazo. A Mãe Divina falando, né? Para quem tinha condições de ouvir e ver a cena. É interessante isso, né? João Batista não se acha digno de batizá-lo, né? De consagrar. Ele queria que Cristo consagrasse ele, mas na verdade Cristo diz: é assim que meu pai quer, né, professor? Então assim que tem que ser. E depois o São Pedro continuou o batismo através da sua pregação sobre Jesus, né? Isso. Então, havia uma grande discussão na época, né? Porque eram todos judeus, né? E se fazia circuncisão ou se batizava. Aí São Pedro não. São Pedro diz: não, vamos fazer o batismo, né? Então, daí em diante, aqueles que seguiam a fé cristã não mais eram circuncidados, mas eram batizados. Aí, então, Paulo de Tarso trouxe esse conhecimento para o Ocidente e tornou-se muito específico, né? Na Igreja Católica, né? Aliás, eu devo contar que eu fui... Uma coisa interessante que me tocou muito, né? E isso é com todo mundo, isso acontece com todo mundo, né? Há muitos anos, eu fui na igreja onde eu fui batizado, porque eu nasci católico. Eu fui batizado e fui ver a pia batismal que está lá até hoje, né? Isso é a pia batismal. Existem 3 letras grandes na pia batismal. Está escrito assim: JHS. Eu disse: puxa vida, onde eu fui batizado está lá, JHS. É claro que para o catolicismo, Jesus Homo Salvatori, né? Jesus é o Salvador dos homens. Aí, pela Igreja Católica, então, outra colocação. Né? Jesus Homo Salvatori. Jesus, o Salvador dos homens. Né? É muito interessante tudo isso. Alguém queria complementar mais alguma coisa sobre São João? Sim, sem dúvida. São João Batista é o patrono da maçonaria, da Rosa Cruz e de várias instituições espiritualistas. Né? Vale lembrar também, da mesma forma da popularidade de Santo Antônio nos nomes de avenidas e cidades, né? São João, então, corriqueiro, né? Você vê muito São João espalhado pelo mundo afora, né? A gente tem que falar um pouquinho de São Pedro agora, né?
Então vamos direto e reto aqui, falar de São Pedro. Não vamos esquecer São Pedro, né? A simbologia então de São Pedro. Pedro, conforme a tradição católica, foi o primeiro Papa. Muita gente discorda. Peraí, professor Walter, deixa eu mostrar os símbolos, e aí você fala. Isso, Pedro, exatamente. Isso, São Pedro, vamos lá. São Pedro, que é comemorado 29 de junho. Diz que o Pedro foi o primeiro Papa, né? Mas muita gente, há uma discussão em torno disso, né? Aqueles que seguem fielmente o catolicismo admitem Pedro como o primeiro Papa. Outros que investigam, etc., eles discordam disso, há uma discordância. Então, mas de qualquer forma, Pedro foi o primeiro Papa e príncipe dos apóstolos. Mesmo sendo testemunha de importantes fatos da vida de Jesus, o santo negou Cristo 3 vezes na hora da paixão. Claro, né? Jesus chegou para os apóstolos e disse assim: vou ser crucificado. Jesus antecipou que ele ia ser imolado, né? Ia ser sacrificado. Aí Pedro disse assim: não, mestre, nós não vamos deixar isso acontecer. Com as palavras do Evangelho, nós não vamos deixar isso. Nós acreditamos no Senhor, não vamos deixar isso acontecer. Aí então Jesus falou: Pedro, antes de eu na hora da crucificação, quando eu for preso, antes que você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E foi verdade. O Pedro estava lá, aquela confusão toda, Jesus preso, né? Aí alguém falou assim: esse aqui é amigo de Jesus, o Pedro, né? Aí chegou uma outra pessoa, ele andava com ele. Uma outra pessoa também, muita gente estava indicando Pedro como seguidor de Jesus. E Pedro ficou muito, muito temeroso daquilo e negou Jesus por 3 vezes. Não, eu nunca vi esse homem, não conheço, jamais vi. Tá? Aí, quando ele negou pela 3ª vez, o galo, aí ele caiu na dele, né? Está no Evangelho, né? O galo cantou, aí ele disse: puxa, neguei o mestre 3 vezes. Aí tem a história. Né? Pedro foi pregar em Roma. Chegou em Roma, ele começou a ser perseguido porque ele pregava a Jesus Cristo, né? Aí, então, ele resolveu fugir de Roma. Pegou uma estrada e foi andando pela estrada, saiu se distanciando de Roma. Aí, quando chegou em determinado ponto da estrada, vinha um homem caminhando em direção contrária, né? Aí o homem foi chegando, quando ele chegou perto do homem, era o mestre Jesus. Ele falou: mestre, o que o senhor está fazendo aqui? Aí, está no Evangelho isso, né? Aí Jesus falou assim: eu estou indo para Roma para ser crucificado novamente. Aí Pedro levou um baque, né? Aí Pedro voltou para Roma. Foi para Roma e foi crucificado, de cabeça para baixo. Ele pediu, segundo a tradição, ele disse que ele queria ter uma crucificação pior que a do Cristo, que o seu mestre. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. São algumas informações sobre o Pedro, né? Ele se disse que não era digno, né, de ser crucificado como Cristo, então ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. É muito interessante, né? Edu, você vai falar sobre a simbologia, né, de Pedro? Sim, deixa eu falar rapidinho a simbologia e a gente fica livre para falar. Isso. Então, ele tem chaves aí, uma chave prata, né? E outra chave mais dourada, mas na verdade mais bronze. E uma túnica, né? Um manto azul índigo. E uma postura séria de olhar para cima, né? Olhar para os céus. Então, isso aqui deixa claro na iconografia que ele é o pontífice. Então, a iconografia de São Pedro fala que ele é o primeiro Papa, de fato. Por quê? Porque Cristo comenta para ele de ter as chaves dos céus e da terra, né? Então, ele tem o poder de abrir, ligar e desligar as coisas a partir das chaves que ele tem, desde a terra, mas em conexão com os céus, né? Então, esse manto azul marinho serve para mostrar essa conexão, esse lado divino,
a santidade, por isso o aura, né? O aura dourado ajuda a reforçar isso. As chaves, a chave bronze mostra a conexão com a Terra e a outra com a conexão com os céus. Essas chaves estão no brasão do Vaticano. Isso. Exatamente. Então, o amarelo e o branco, né? O ouro, a prata, uma ideia da inteligência espiritual, né? E a paz, a prata, que é o branco, né? E aí eles perguntam, tá bom, tá o azul marinho, mas por que tem vermelho em sua roupa, né? Esse vermelho é para falar que ele foi martirizado, né? Como você inventou, né? Dele ir 2 vezes para Roma para sofrer em Roma, ao ponto de ele ser morto, né? Eduardo, e o São Pedro, como você falou, é o guardião das chaves do céu, né? Sim. Ele é considerado o padroeiro dos pedreiros, dos pescadores e dos porteiros. Ó, por que dos pedreiros? Porque Jesus falou, Pedro, tu és pedra. Né? E os pescadores, porque ele era pescador. E dos porteiros, porque os porteiros têm chaves na mão, né? Então, isso é muito importante. Agora, é interessante que no Evangelho diz assim, no Evangelho está escrito que Jesus, em um determinado instante, ele falou assim, Pedro, tu és pedra. Pedro significa pedra. E sobre ti, mais ou menos dessa forma, né? E sobre ti eu construirei a minha igreja. Está no Evangelho. Então, é por isso que essa ideia dá a ideia básica para se ter a ideia de que ele foi o primeiro Papa, né? Da Igreja Católica, né? Aqui alguns detalhes interessantes, porque vamos falar agora do peso dos nomes, né? A gente falou que Santo Antônio escolheu esse nome em referência a Santo Antônio no deserto e a taumaturgia e a disciplina deste santo, e a vida dele passou a ser isso mesmo, né? São João, a gente já falou, Iocanã, anunciador, e como anunciador ele foi sacrificado no pescoço, ou seja, do chakra de onde ele fez a anunciação. E São Pedro, a pedra, a estabilidade, a base de segurança, confiança, a materialização das coisas. Então, você, dentro dessa lógica, precisou da igreja para materializar um trabalho de conquista das almas para a busca de consciência, para a busca do trabalho reto e de evolução espiritual, né? Pois bem, então, pensando no peso de São Pedro, eu gostaria de dar um destaque a observar as cidades que têm o nome de São Pedro, as regiões, né? São Petersburgo, por exemplo, né? E aqui nós temos um grande estado que sofreu muito recentemente, mas que é uma referência, um ponto de estabilidade do Brasil, reforço isso, é justamente o Rio Grande do Sul, que começou sendo chamado como São Pedro do Rio Grande. Então, é interessante, não dá para enxergar, mas vou mostrar assim mesmo, né, cara? A quantidade de nomes que o Rio Grande do Sul teve ao longo de sua história, mas em vários momentos aqui ele retomava o nome de São Pedro. São Pedro do Rio Grande, São Pedro do Rio Grande do Sul, Capitania de São Pedro. E em algum momento, o nome de São Pedro se destaca, só que aí depois ficou o nome oficial como Rio Grande do Sul, né? Mas, de qualquer forma, a referência de São Pedro está carregada no Estado. Então, vamos deixar bem claro isso, no poder da simbologia, o poder, da mesma forma que você vê como São Paulo, a ideia de o apóstolo dos gentios, São Paulo se tornou um Estado bandeirante. Então, o Rio Grande do Sul, nessa posição do Cone Sul, que a gente olha no mapa, foi uma base de estabilidade da província, né, portuguesa na América do Sul. Então, essa base de estabilidade está firme até hoje. Então, é até um convite para as pessoas, depois de observar esses sinais, que não gritam, mas estão lá mostrando a força do povo gaúcho, do povo rio-grandense e dessa simbologia. E Eduardo, mais uma informação. O dia 29 de junho é consagrado a data do martírio de São Pedro, né? Mas a escolha do dia não foi intencional. Nesse dia, olha só que interessante, a história universal, né? Os antigos romanos celebravam um culto pagão a Romo e Remo nessa mesma data, os lendários fundadores de Roma. A Igreja Católica apropriou-se da data, considerando São Pedro e São Paulo também, né, como pais de Roma.
com seu sangue, fundaram a Roma cristã. Então, a história de São Pedro tem uma relação também com a fundação de Roma, né? É verdade, né? Com a história, com a lenda de Rômulo e Rêmulo, tem sim uma ligação. Mas eu acho que o interessante de falar de Pedro também é que o professor citou, né, essa questão de que ele ia negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Fica bem nítido, né, aí que a carne é fraca, né? A carne é fraca. E depois da Pentecoste, né, que é aquela chama que em forma de pomba do Espírito Santo, os discípulos de Cristo, os apóstolos, eles adquiriram é como se fosse uma força divina. Por isso que Pedro conseguiu fazer todo o trabalho de missão dele, ir até Roma, né, e levar os valores cristãos. E o interessante é isso, né? Cristo já coloca o nome dele de Pedro, né? Pedro tem uma conotação mineral, tem uma conotação material. E tanto Pedro como Paulo, eles são a base do movimento cristão, não da Igreja Católica. Eles são a base do movimento cristão. Pedro como o material, né, os valores material do cristianismo, e São Paulo, o valor espiritual, né? São Paulo, ele faz uma tradução de Cristo que ele passa um Cristo mais fácil de ser compreendido. Então, a base do movimento cristão está em Pedro e em Paulo. E aí, como depois de 300 anos foi a formação da Igreja Católica, então, como eles surgiram como o expoente desse movimento, aí usaram a figura deles para constituir a Igreja Católica. Interessante que entre os discípulos, quer dizer, o Paulo de Tarso não foi discípulo de Jesus, né? Não. Discípulo. Pedro foi. Mas a história diz que Pedro e Paulo, eles não se entendiam bem. Né? Então, Pedro tinha um caminho, uma visão, e Paulo tinha outra visão. Né? O interessante também é que Paulo conheceu Maria Madalena. E a gente sabe pela ciência iniciática, Maria Madalena não era prostituta coisa nenhuma, era uma mestra. E muito rica. Era de uma família rica que patrocinava as viagens de Jesus com os discípulos. Ela que pagava, né? Então, mas o Paulo não... Interessante que, veja só, Paulo não cita Maria Madalena no Evangelho. Nunca cita. E ele conheceu. Inclusive, agora entre nós, o Pedro e os discípulos achavam muito estranho o Jesus ter uma relação mais direta com Maria Madalena do que com eles mesmos, né? E Jesus se abria mais com Maria Madalena do que com os discípulos, né? Porque Maria Madalena realmente era um ser extraordinário, um ser divino, né? E ela esteve lá para dar apoio para Jesus, etc. Né? Aliás, eu sempre penso assim, né? Quando estão discutindo sobre se Pedro foi ou não o primeiro Papa, né? Então, eu interiormente, comigo mesmo, né? Eu penso assim, puxa, o primeiro Papa devia ser Maria Madalena, a papisa, né? A papisa. Devia ser uma papisa, Maria Madalena, porque ela vivia em tanta intimidade com Jesus que ela devia ser a papisa. Agora, o Paulo, ele, como o nosso irmão Carlos falou, ele trouxe... Na verdade, o Paulo não trouxe o cristianismo, ele trouxe o paulinismo, né? Ele não fundou o cristianismo, ele pegou as ideias do Cristo, que eram ideias mentais superiores, e fez uma ligação com a parte emocional. Ele ligou muito com a parte emocional. E essa parte emocional foi muito importante para a difusão do paulinismo, né, no Ocidente, porque, é claro, né, se nem aqueles que estudavam a Bíblia não entenderam Jesus, imagine no Ocidente, né, os pagãos, né? Então, Paulo teve... O professor fala que Paulo era um iniciado, né? Paulo de Tarso era um iniciado, né? Era um ser de consciência elevada, né? Mas ele fez esse trabalho e tão bem ele fez que Roma se tornou cristã, né? Constantino, né? Constantino tornou Roma um império cristão, né? Então, isso tudo foi devido a Paulo de Tarso, né? E tem muita igreja, né, professor? São Pedro, São Paulo. Eu acho que é por causa dessa ligação com o movimento inicial, né, do cristianismo.
Com certeza. Tem muita, são os dois, os pais, né? Os pais desse movimento que nós temos no Ocidente, né? Principalmente São Pedro e São Paulo. E nós aqui vivemos na cidade de São Paulo, né? São Paulo, é. 25, fundação de 25 de janeiro, né? Janeiro, Que Apóstolo dos Gentios. considera-se que 25 de janeiro, é uma consideração, naquele tempo nem existia calendário, né? Considera-se que escolheu-se 25 de janeiro como o dia em que Paulo se converteu. Ele estava indo para Damasco, perseguindo um discípulo de Jesus, aí ele viu Jesus, caiu do cavalo e assim por diante. Considerado 25 de janeiro. Né? E vivemos na cidade de São Paulo. Né? Isso. Uma parte que está nos assistindo. Essa imagem, para quem está em São Paulo e precisa ir passar pela 23 de maio, por exemplo, né? Aqueles conjuntos de viadutos, saindo de regiões centrais e indo na direção da 23 de maio, à direita vai encontrar um prédio com a imagem de São Paulo. Neste momento que ele cai, né, do cavalo, né, momento revelador para ele, está eternizado aqui em São Paulo com essa pintura num quadro, um prédio gigantesco aqui em São Paulo. Muitos passam despercebido, mas é uma lembrança a São Paulo. Né? O importante também, agora raciocinando de maneira esotérica, de acordo com a ciência iniciática, né? Conforme o nosso querido professor Henrique de Souza, ele nos ensinou, né? E nos ensina, nada acontece por acaso. Então, todos esses seres nasceram no momento adequado para realizar suas funções. Né? O Celso Mestre Jesus, Pedro, Paulo, Maria Madalena, todos vieram com uma missão específica para realizar um trabalho específico para quê? Para a evolução espiritual da humanidade. Eu quero puxar aqui um comentário que a Dani fez, só para a gente recuar um pouquinho. Teve um comentário interessante. Uma analogia que ela fez quando ele estava falando da questão do Santo Antônio, que roubaram a caderneta dele e tal. Essa aqui, Edu? Então, a Dani comenta. Edu, essa história da ponte é do livro. Lembra a cena de um dos filmes da trilogia Senhor dos Anéis? A frase do Gandalf para Balrog? You shall not pass. Você não passará. Então, é isso, né? Bem observado, Dani. Tem uma analogia interessante. E a Marina Ribeiro, ela comenta aqui, né? Acorda, São João, né? Estava vendo que ela se identifica como Portal Teosofia e Cabala. Então, fica aí o convite, pessoal, para conhecer o canal dela. Ela postou um vídeo no YouTube, no Portal Teosofia e Cabala, justamente um vídeo curtinho falando sobre São João, o Iocanã. Então, fica aí o convite para vocês conhecerem o canal dela, né? Teve alguns comentários da Thaís, né? São João é o único santo em que a Igreja Católica comemora o dia do nascimento. Sim, Thaís, é verdade. A maior parte dos santos é pelo martírio. E os santos populares, os santos conhecidos, com certeza ele foi o único que foi pelo nascimento, até porque as condições do nascimento de São João foram miraculosas, né, e proféticas, né, de natureza profética. Embora também a morte dele é de natureza profética, a gente sabe dessa função do Iocanã, do sacrifício do Iocanã, né? Mas aí é uma coisa mais fechada, mais esotérica. Né? Só fechando aqui, o Elcio Francisco dos Santos, ele comenta o seguinte, falando em perseguição, segundo historiadores estudiosos, cerca de 300 mil cristãos foram mortos ou martirizados entre a ressurreição de Cristo e a criação da Igreja Católica. E ele continua. Mesmo com a criação da Igreja Católica, com o concílio, até hoje o Evangelho é uma ameaça do Estado. Claro que para os detentores do poder. Isso, Elcio, eu falo assim, é uma ameaça para o Estado, os detentores do poder, e sempre lembrando que essas coisas mudam de mãos. Às vezes são os cristãos que estão perseguindo islâmicos, às vezes são o oposto, e às vezes é um poder ditatorial. Então, realmente, é triste, né? Ver que a fé é perseguida em tantos lugares do mundo e em tantas épocas da história. Né? Realmente, depois da morte de Jesus, iniciou-se uma corrente dos cristãos
primários, né, fundamentais, né, fundamentalista. Depois começou uma perseguição dos cristãos, realmente foram mortos milhares de cristãos, né? Não se podia nem andar com o escrito do Evangelho na mão. Se alguém fosse encontrado com o Evangelho, já era morto, né? Aí surgiu, então, a questão dos evangelhos apócrifos, né? Um grupo de seres que tinham os evangelhos, eles esconderam esses evangelhos lá na África, né? Numa determinada cidade, que depois, em 1945, 44, por aí, um pastor descobriu, né? E aí hoje está se estudando os evangelhos apócrifos, né? Que foram guardados, foram mantidos desde aquela época até o dia de hoje para manutenção. Nada acontece por acaso, né? Inclusive, uma informação que eu obtive, que os evangelhos apócrifos, eles não são escritos em papiros, são escritos em folhas, semelhantes a um livro. A gente vai folheando assim. Ele já tinha essa noção de fazer algo do tipo de um livro, não em papiros, né? É uma coisa fantástica. Evangelhos apócrifos. É um material muito denso, muito que merece o estudo de todo mundo, né? Pessoal, como estamos quase no final, deixa eu fazer os anúncios e aí a gente fica livre para as conclusões, puxar mais comentários. Então, os primeiros anúncios, está aqui, né? O projeto de iniciação, está aqui a equipe do Conexão, o professor Walter Teixeira de Andrade, o Carlos Antônio Nascimento, o Gilberto Catira, estarão no sábado para tocar o projeto de iniciação número 112. Pessoal, vocês conseguem entender isso? 112 edições de conteúdo puro, conteúdo trabalhado, pesquisa que o professor Walter proporciona a todos nós aqui e que o Carlos e o Catira aí contribuem na facilitação. Gente, é muito conteúdo, vale muito a pena acompanhar as lives do professor Walter. Aliás, o encontro passado foi o 111, né? Que tem um significado esotérico, conforme os ensinamentos. Quem for estudar na eubiose, fizer os cursos, vai entender o número 111, né? É uma coisa muito importante. Sem dúvida, 111 edições, o número sagrado aí apareceu, né? 111. Na terça-feira, agora, 2 de julho, nós não teremos atividade no Conexão 3005. Mas não fiquem tristes, porque se o meu feriado do dia 2 de julho, se eu autodecretei um feriado na Conexão, se a equipe aqui decretou um feriado no dia 2 de julho, tudo bem, porque no dia feriado 9 de julho eu vou ter que trabalhar aqui com vocês para apresentar um tema maravilhoso. No dia 9 de julho, terça-feira, como já havia antecipado, a Marina Ribeiro e eu vamos falar sobre a Revolução de 32, personalidades e batismo de fogo. Porque a Revolução de 32 todo mundo aprendeu na escola. Agora, o que as pessoas não têm noção é que, nesta Revolução, surgiu o mito político do Juscelino Kubitschek. Outra coisa que as pessoas não sabem, o Mato Grosso do Sul surgiu, se tornou independente por um curto espaço de tempo, no contexto da Revolução de 32, com o Bertoldo Klinger, esse general rio-grandense, mais um gaúcho aí em ação, e tendo o Vespasiano Martins como seu primeiro governador, e depois se tornou senador, uma figura política muito querida na região, que foi chamado de Estado de Maracaju. Por quê? Por causa das serras de Maracaju. Então, pontos interessantes aí entre Mato Grosso e São Paulo. E Minas, que estava do lado oposto, eu já falei do JK, e aí a gente vê a figura do Guilherme de Almeida, o poeta, que fez o brasão tanto do Distrito Federal como de São Paulo, foi uma pessoa ícone na Revolução de 32, e nós vemos aí em destaque no folder, simplesmente, a Maria Soldado, uma heroína que é uma história aí que a Marina vai nos contar em detalhes. Então, pessoal, fiquem atentos, porque a história não é somente ficar reclamando de esquerda, direita e esquecer das pessoas, não. Essa live vai ser especial para a gente falar da força do poder de grandes personalidades que construíram a história desse país. Então, fica aí o convite, né? Continuo aqui, na sequência, um detalhe importante para que vocês que estão em passagem, tanto aqui em São Paulo, ou em São Lourenço, ou em Brasília, que vão conhecer o Centro de Terapias Holísticas Espaço Shakti Nova Era, que
fica na Praça Helena Jefferson de Souza, número 38, lá no anexo 1, muito próximo do Templo de Maitreya, é o templo da Sociedade Brasileira de Eubiose, lá em São Lourenço. Aqui em São Paulo, na Zona Oeste, tem o Departamento Sumaré, e na Zona Norte tem o Departamento Santana, todos com unidades do Espaço Shakti Nova Era, e também tem Brasília, que fica dentro do Departamento da Eubiose Brasília. Para quem quer mais informações, vê aí no WhatsApp 35-99-756-6874, ou então entra no Instagram, @Shakti Nova Era, para acompanhar a programação, ou no próprio site, né? shaktiNovaEra.com.br, e esses são os meus anúncios. Sim, tem um concurso, né? O concurso literário, né? O 5º concurso Henrique José de Souza de literatura da cidade de Nova Chavantina. As inscrições estão abertas e vocês podem entrar no site icultural.com.br para se inscrever e ter mais detalhes do concurso. É um concurso literário, então quem gosta de escrever poesia e outros estilos literários, tudo está valendo, tem várias modalidades, por isso fica aí o convite, né? Carlos, Catira, palavra com vocês. Professor, trazendo a coisa para um outro olhar aqui, quero falar sobre o entretenimento, né? Que foi aí colocado aqui na nossa cultura brasileira, né? Tem algum significado específico que o senhor possa dizer, que o senhor saiba? Porque existe aí, né, as comemorações, as festas, tem toda uma magia, vamos dizer assim, né, em torno disso. É muito interessante, as pessoas ficam aguardando, as crianças, todo mundo, né? Comida, né? Essa é a parte boa, né? Então, todo mundo fica esperando aí chegar as festas juninas, né, para comer um milho verde, bingo da igreja. Todo mundo já ganhou, né, uma língua de sogra, um bingo, né? Uma paçoca, esses prêmios aí que tem nas comemorações, né? A canjica, os negócios lá. E é uma coisa interessante, né? Assim, no Brasil é muito envolvido dentro nesse evento, né? O que o senhor pode dizer a respeito disso? O que envolve? Por que a gente é tão assim? Por que a gente gosta tanto disso? E me parece que essa parte do entretenimento, das comemorações, ela é exclusiva do Brasil, né? Nós podemos dizer que um dos fundamentos do mundo ocidental é justamente a tradição judaica cristã, né? São 3 fundamentos, isso é dito na eubiose de maneira bastante clara. São 3 fundamentos da cultura ocidental, né? A tradição judaica cristã, os conhecimentos da antiga Grécia e a civilização clássica romana, que nos deu a questão básica da família, o direito romano e assim por diante, né? Então, essa influência tem uma influência muito grande na nossa terra. Na verdade, a gente diz assim, o brasileiro é melhor do que os outros povos. A gente diz assim, quando a gente enaltece o Brasil, nós somos melhores que os outros. Não, estamos apenas... É o foco que a lei determinou para o surgimento de uma nova civilização. Isso foi o conhecimento do nosso mestre, professor Henrique de Souza, né? Falamos da fundação de Roma, não é isso? Que tem uma história toda contra a fundação de Roma, né? E temos Brasília, né? Então, é uma ligação muito grande, né? Entre Roma e Brasília, né? Tanto que Roma, ao contrário, é amor, né? Se a gente pegar amor... Aliás, veja bem, Brasília foi fundado no mesmo dia em que comemora-se a fundação de Roma, né? Veja bem, a fundação de Brasília foi feita no mesmo dia em que se comemora a fundação de Roma. 21 de abril. 21 de abril. Juscelino Kubitschek. É claro que não é por acaso. Juscelino Kubitschek ele teve uma importante função espiritual, né?
os mundos internos, né? Ele teve uma orientação dos mundos internos para fazer Brasília e a fundação, etc. Tanto que Brasília foi fundada no mesmo dia da fundação de Roma, e Roma, ao contrário, que a gente leva ao contrário, é amor, né? Então, Brasília é a pátria, o Brasil tem que ser a pátria do amor universal, né? O berço da nova civilização. Então, tudo isso se encaixa, né? Todas essas comemorações, os antigos organizavam procissões com tochas e faziam rodas de fogo, colina abaixo, através dos campos, né? Isso há muito tempo, em épocas muito anteriores a nós, né? Nos antigos mitos gregos, especialmente as tradições de Deleuze, os solstícios eram chamados de portais. O solstício de verão era chamado de portal dos homens, né? Então, o momento que o Cristo Sol descia à Terra para salvar a humanidade, né? Então, isso aí a gente pode ver o canto dos Incas, né? Verdadeiros adoradores de Inti, o Cristo Sol. Os dois festivais primordiais do mundo incaico eram o Capac Rame, o Ano Novo, que tinha lugar em dezembro, e o outro era celebrado no dia 24 de junho, o Inti Rame, a festa do sol. Veja, entre os Incas, viu? Essa data era muito festejada, né? Então, a gente vê que, seguindo o nosso mestre professor, nosso querido mestre professor Henrique de Souza, nada acontece por acaso. A história das civilizações não é uma história aqui, outra história ali, não. É tudo focado, é uma unidade, né? Por quê? Porque a história das civilizações é baseada na descida de arquétipos, de padrões universais. Então, são muito semelhantes, né? A gente pega a cultura da América Antiga e do Oriente, da Índia, do Oriente Médio e agora do Ocidente, os eventos são muito semelhantes. Por quê? Nada acontece por acaso e tudo obedece à determinação da lei cósmica justa e perfeita. Muito bom, pessoal. Bom, eu quero, Eduardo, eu acho que é sempre muito bom a gente falar da parte esotérica, né, de todas essas festividades, né? E viu, Gilberto, eu acho que o Brasil ele é uma mistura tão grande de pessoas, inclusive do Ocidente, inclusive dos nativos, várias etnias indígenas, e a gente sabe que eles gostam de festejar as coisas, né? Eles têm as datas festivas. Eu acho que o brasileiro é festivo por causa disso, né? Então, o Ocidente traz as festas comemorativas em relação às colheitas, né? E aqui a gente faz festa em relação à natureza, tudo. Então, o índio ele traz isso para a gente, né? Então, o brasileiro, eu acho que ele é festeiro também por causa disso, né? Dessa influência europeia e da influência dos nativos, né? Daqui do Brasil. E a comida é uma celebração, né? A comida é uma celebração, né? E você vê que a gente tem várias influências indígenas na comida, né? Eu acho que o próprio milho, a pamonha, todas essas coisas, eu acho que tem muita influência indígena, né? A pipoca, né? Então, o amendoim, as coisas feitas de amendoim, de milho, então foram atribuídas tudo nas festas juninas aí. Muito bom. Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Olha, Carlos, só que eu não sei se você puxaram aqui os comentários, se tinha mais detalhes, que eu vi que o pessoal fechou vários comentários aqui. Mas eu vi aqui, por exemplo, o Guilherme Bazelli Neto fala que Pedro mineral nos remete à eternidade, concordo totalmente. A Marina comenta aqui, né? O lapidador, maçom, construtor, pedreiro, né? Tudo correlacionado, né? Tudo correlacionado, E aqui, né, na frente do shopping Morumbi, existe uma estátua de São Paulo, Santo Paulo. Os jesuítas estiveram primeiro em Santo Amaro, que antes de 32 era um município, mas 2 anos mais antigo que São Paulo. Marina, isso é um fato. O nascimento de São Paulo, eu até quando comento sobre a formação de São Paulo, eu falo que São Paulo teve 4 fundações diferentes, ou 4 momentos diferentes de fundação.
25 de janeiro é o oficial, mas teve vários, inclusive não só Santo Amaro, como a própria Santo André, na Borda do Campo, São Bernardo do Campo, que foram antes para depois chegar em São Paulo. Muita história interessante para a gente observar, né? Você vê, Eduardo, que o Guazelli falou, né, da pedra, do universo, né? A gente vai entendendo a origem das coisas, né? Quando a humanidade, aqui no Brasil, pelo menos, vai fazer uma construção, o que se faz? Lança-se a pedra fundamental. Exatamente. A pedra fundamental, é a pedra, né? Tem relação com Pedro. É. Tem que dar o destaque, pessoal, que os santos escolhidos os santos escolhidos para as festas juninas são santos poderosos, né? Santos poderosos, sem dúvida nenhuma. Poderosos, né? Nós estamos são seres de elevada hierarquia, né? Hierarquias. Bom, gente, considerações finais? Quem quer fazer as suas considerações finais aí, Carlos? Bom, eu quero dizer que é muito bom falar sobre esses seres de hierarquias, né, que o Eduardo Nunes destacou, Santo Antônio, São João e São Pedro, né? E também agradecer a participação de todos. Foi uma noite muito legal, muito gostosa, né, de poder estar compartilhando tudo isso com vocês, né? E em boa companhia, né? Boa noite a todos e até a próxima roda de conversa. Boa noite a todos, agradecer a todos que estiveram aí presentes, né? Ainda tem, hoje é 25, terminou ainda, né? Então... dia 29 ainda tem festa de São Pedro. Né? Dá para comer um milho verde, tomar um vinho, comer uma paçoca, dá para se divertir ainda, dá até para dançar uma quadrilha, para quem gosta de quadrilha, tá? Né? Temos aí ainda. Então, estamos aí ainda, temos 5 dias ainda de festa. Aliás, agora tem festa até julina, né? Agora as festas. Então, é pé de moleque? Olha lá, o Eduardo com a paçoca. Eduardo tá com a paçoca, eu tô com um café com leite. Boa, eu já ia falar que é o quentão. Paçoca não pode faltar em festa junina, né, gente? Não pode. Não, vergonhoso. Ontem esse daí Posso falar uma coisa? Antes de terminar, posso só falar uma coisa? Pé de moleque, né? Pé de moleque. Eu sempre perguntei assim, por que chamam de pé de moleque? Não tem, a gente olha para o doce, tem alguma coisa com pé de moleque? Não tem razão. Então, existe uma história que em 1700 e tanto, em Minas Gerais, tinha uma mulher que vendia doces na rua. E um menino muito pobre ia lá e roubava o doce dela. Aí chegou um momento que ela falou assim para ele, menino, não precisa roubar, pede, moleque. Não precisa roubar, menino. Pede, moleque, que eu te dou. Mas, professor Walter, você sabe que também tem o pé de moça, né? Eu não sei a história, mas existe agora. É mais doce. O pé de moça é mais macio, né? Agora, esse docinho aí que o Eduardo está mostrando, eu não sei se ele afanou ontem lá em Americana. Eu olhei para a mesa e só vi ele pegando um monte. Ele que tem que falar se afanou isso aí, Eduardo? Pipoca? É a pipoca. Ele comeu um monte lá. Olha! Lá, não falei que ele pegou? Foi lá ontem. Vou falar para a Sônia Meneghel que tu pegou os docinhos. Muito bom. Pessoal, a semana que vem, para quem é eubiota, a gente se vê nos sistemas. Parabéns, meninos, live maravilhosa. A gente tem que fazer, não sei, de tempos em tempos, essa reunião aí da equipe, com temas, o pessoal pode sugerir os temas, vocês podem escolher também. Parabéns, maravilhoso. Volta aí, Eduardo. Pois é, pessoal, esse clima de festa que a gente vai encerrar a live, né? Mas, como a Dani falou, é muita alegria, como o Carlos comentou, o Brasil tem uma identidade, os estrangeiros estranham, porque eles têm aquela ideia de que o Brasil é carnaval, né? Carnaval, futebol e outros estereótipos ou outras identidades nacionais, e eles não têm noção do que é o São João, não tem noção do que são as festas juninas. Quando vai no Nordeste, então, pronto, aí não tem noção mesmo. Quando vai para o interior do Brasil, gente, o brasileiro não conhece o seu interior. O Brasil não conhece o Brasil. Brasil.
não era a música interpretada pela Elis Regina, né? Então, o brasileiro não conhece o Brasil não conhece o Brasil, e é impressionante. Você vai para o interior, nós vamos falar no dia 9 de julho, né, sobre Mato Grosso do Sul, é um estado bem diferente do que a gente tem em mente, é um estado maravilhoso e tão pouco conhecido, então vale a pena a gente pensar e refletir sobre isso, e não esquecer da missão divina do Brasil e da América do Sul, que está aí relacionado com o nome do canal, Conexão 3005. País continental. Festas juninas é uma maneira doce de tratar esses temas tão sérios e espiritualistas, e uma maneira leve que atrai as crianças. Tanto São João é retratado com a sua feição infantil, na sua feição criança, cabelo enroladinho, tal, não é isso? Cordeirinho, isso. Filhote e tal. Então, é uma coisa que envolve todas as famílias, e a gente não pode perder essa tradição, não, gente. Não podemos. Embora essas festas tenham vindo da Europa, né? A gente tem que lembrar. País aí, Brasil, país continental, destino com D maiúsculo, e a gente desconhece, muitos desconhecem a história riquíssima do nosso país, né? E o destino dele aí. Por lei, vai ser exemplo para o mundo. Então tem que conhecer. Eduardo vai e volta, vocês já perceberam? Eu queria aproveitar, gente, antes da gente encerrar, eu sei que a live foi longa, mas quando a gente se junta é assim mesmo, né? Eu estava aqui nos bastidores acompanhando. Faz tempo que eu não faço isso, se vocês me permitirem, eu quero 30 segundos para mandar beijo para Deus e o mundo aqui. Deixa eu ver aqui o pessoal. Começa com a Jaci, que está lá em Airuoca, querida de coração. Pessoa especialíssima, muito doce. Beijo para você. Maria Helena, a Alícia, a Daniele, que está lá em Lisboa, e a Xará, né? Eu italiana, ela espanhola, ela francesa. A Cíntia, a Ana Cristina, a Marina, que vai estar aí com a gente, né? Nossa conhecida. Querida Marina. O Guilherme também, que é figurinha carimbada aqui, né? Bem-vindo sempre, Guilherme, participando aí do Conexão. O Anderson lá do Sul, beijo. Anderson, não sei em qual sistema que você vai estar, você vai para alguns dos Janes. A Melissa, o Reinaldo. E quem mais? Vamos ver aqui. A Margarida. Gente, se eu esqueci alguém, eu estou passando aqui. O Jorge, a Thaís, e o Watson. É isso, pessoal que está ligado aí no Conexão. A Margarida. Essas pessoas é que fazem isso aqui acontecer, gente. A gente só está aqui por vocês, a gente está aqui para realizar um trabalho de obra. A gente sempre fala isso, que é isso que nos direciona, né, meninos? Honrar o professor Henrique e a dona Helena, a obra, os nossos mestres. Quem mais? Vamos ver se eu deixei passar alguém aqui. A Maria Inês. A Margarida tem muito apoio para o canal. Margarida Martins. É isso, gente. O nosso agradecimento para vocês, a nossa gratidão aí, por vocês estarem sempre firmes e fortes. Certo? Volta, Edu, e vamos encerrar? Ai, que honra, que alegria, né? Ter todo mundo aqui. Dani está uma beldade, está linda, como sempre. Alguém percebeu que agora eu estou numa versão morena? Só o marido, né? Não tem como não perceber. Bom, é isso, pessoal. Professor Walter, Tatira. Boa noite. Carlos, Tatira. Boa noite. Boa noite para todos. Professor Walter, Edu. E aproveita o finalzinho aí das festas juninas, lembrando que tem Conexão, projeto de iniciação no sábado. Boa noite a todos. Sábado é dia 29, não é? Isso. Dia de São Pedro. Isso. Beijo para todo mundo, gente. Até breve. Tchau. Beijo. Todos com Deus.